Hoje foi dia de ter certeza que no segundo trimestre a economia brasileira teve a maior queda da história, mas foi dia também de saber o que não se sabia. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes avisaram que na quinta-feira entregam a proposta de reforma administrativa ao Congresso. Com isso, o Ibovespa não deu bola para a capotada do PIB, subiu com força. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 1º de setembro de 2020, em que o Ibovespa, como eu falava, fechou com uma alta de 2,82%, de volta à faixa dos 102 mil pontos. O dólar comercial na sua tradicional mão contrária, em dia de apetite por risco renovado, caiu 1,75% hoje aos R$ 5,38. A queda da economia brasileira no segundo trimestre, na comparação anual, foi de 9,7%, décimo para cá, décimo para lá. Veio tudo mais ou menos dentro do esperado pelo Ministério da Economia, que vinha falando de um recuo entre 8% e 10%, e veio perto também da média das apostas dos analistas aqui do Brasil. Com isso, e depois, logo depois, um anúncio que veio para acalmar os corações dos investidores temerosos pela possibilidade de Paulo Guedes tomar o mesmo caminho dos 5 secretários que debandaram desde julho, apareceu então o presidente do lado do ministro, ao lado de lideranças partidárias, para avisar sobre a reforma administrativa que, segundo ele, vai ser entregue na quinta-feira, uma reforma que, em linhas gerais, busca reformar carreiras do funcionalismo público, uma reforma que tende a encontrar dificuldades para ser aprovada, com foco em reduzir o peso dos gastos com servidores sobre os ombros do governo. É uma reforma desejada pelo mercado e prometida desde a campanha, vinha sendo deixada de lado aí pelo governo, não vai dar valsa dos dias, né? Enfim, veio uma pandemia que também dificultou tudo. Antes da pandemia já estava atrasado, tanto é que durante a pandemia um dos secretários que foi embora, Paulo Ebel, de desburocratização, desestatização, que saiu junto com ele, foi o Salim Matar. Esse secretário foi embora, diz que ele falava aí reclamando de obstáculos dentro do próprio Planalto, parece que destravou. Quinta-feira vamos ver se vai ser entregue mesmo. Se vai ou não ser entregue com esse sinal de relações estabilizadas entre o presidente e Guedes, desde que o Bolsonaro barrou o Renda Brasil. O mercado vem desconfiando que o Guedes pode puxar o carro também, apesar de no dia mesmo, aliás, de pico na semana passada de aversão ao risco com essa frente. Desde então, oficialmente, o Ministério da Economia vem garantindo que Guedes segue trabalhando normalmente. Desde então, ele segue negociando, né, com parlamentares, com o governo, para tentar desenhar esse Renda Brasil de maneira que caiba dentro do teto. Enfim, a gente, claro, continua acompanhando pelos próximos dias para saber se essa calmaria toda continua. O mercado, analistas, gestores, analistas sabem que precisa, por exemplo, a reforma está aprovada. É difícil aprovar a reforma administrativa, a tributária acabou de ser entregue agora pelo governo a proposta. É difícil de ser aprovada também, muito antes já vinha em discussão no Congresso. O Congresso tem ali mais ou menos uma reforma pronta, né, que unifica impostos, o governo tenta também colocar algumas coisas de nova CPMF, o que traz turbulências, enfim. A gente sabe que não tem jogo ganho, essas reformas precisam andar de acordo com economistas, analistas e gestores para trazer crescimento sustentado para o Brasil. O que significa isso? Para não ter aquele voo de galinha que a gente está acostumado, cresce 1, 2, 3%, cai, cresce... Ao longo da história, mais ou menos, esse o filme da história do crescimento brasileiro. Defende-se, então, essas reformas para permitir, então, um crescimento que seja perene, contínuo da economia brasileira. E sem isso, sem essas certezas, fica difícil imaginar também que o Ibovespa vai muito longe do que já foi. Chegou aos níveis pré-crise, em agosto, patinou, esbarrando justamente nessas incertezas que eu estou te falando. Enquanto isso, tem uma discussão de orçamento para 2021 rolando. Vale acompanhar também os desdobramentos dessa discussão para saber o futuro da economia brasileira e, claro, do Ibovespa também, refletindo expectativas positivas ou negativas sobre o que há de vir.
Hoje foi dia de calmaria e dia também de anúncio do auxílio emergencial. Tem auxílio emergencial garantido até o fim do ano, pelo menos, não mais de 600, de R$300 as parcelas, mas ajudou a subir com força também o bloco das ações das varejistas. Se vai pingar um dinheirinho menor, um dinheirinho na conta dos brasileiros, de milhões, de dezenas de milhões de brasileiros, há de se esperar também que parte dessa grana vire receita nas companhias. Eu sou o Gustavo Ferreira, grande abraço, amanhã eu volto. Tchau.